Olá pessoal, tudo bem? Aqui Natan Belmonte. Vamos então fazer o nosso tradicional vídeo das segundas-feiras, mostrando os gráficos do Tesouro, fazendo a nossa análise estatística e dando a nossa opinião, certo? Um canal feito de investidor para investidor, certo? Aqui a gente não tem nenhum viés mercadológico, a gente fala de investidor para investidor porque a gente não quer vender nada para vocês. Muito bem. Então, começando aqui com o pré-24, olha aí o que nós temos, pessoal. Nos últimos 30 dias, a taxa aí batendo nos 8,30 parece um certo teto. Estou usando essa expressão com um pouquinho de medo, né? Porque a gente nunca sabe para onde que ela vai, mas tá aí num nível muito bom nos últimos 30 dias. Vamos ver aqui nos 90, ó. Certo? Parece que não passa de 8,30, hein, gente? E nos 90, 17 de fevereiro, eu acho que é o máximo da história do papel. O papel está no período mais interessante para compra, certo? Mas assim, ó, é um papel que por enquanto não dá para se falar em render pelo tempo. Ele vai ter que ficar aí na sua carteira de 1 ano a 1 ano e meio para começar a dar algum resultado se as taxas estabilizarem nesses patamares altos, né? Se elas caírem, beleza, vai dar ganho de marcação a mercado, mas e se elas subirem mais, ele pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Então aí talvez tenha que ficar 1 ano e meio, dois, para começar a ver resultado. Mas é assim, pessoal, investimento é uma plantinha que você vai regando todos os dias, você vai vendo brotar, crescer, você vai cuidando e assim por diante. Isso é um investimento, certo? Qualquer coisa diferente disso entra no rol, sem ser pejorativo, tá? Entra no rol da especulação, tá? Entra no rol da aposta, tá? São palavras meio pesadas, especulação, aposta, que não são muito bem apropriadas porque elas têm uma carga negativa de sentido. Mas o que eu quero contrapor. O investimento é uma coisa que precisa tempo, certo? Então vai demandar um certo tempinho no IPCA, no pré-fixado 24. Por que eu tenho essa ideia fixa com o IPCA 24, pessoal? Me respondam. Pré-26, gente. Pré-26, praticamente a mesma coisa, mas parece que tá num teto aí, hein? Num teto de estresse. Aliás, se chegar a 9, estamos nessa, né? A taxa milagrosa, 9, espera, espera, espera e não chega nunca. Olha aí, ó, nos 90 dias, ó, parece que tem um muro de ferro aqui intransponível. Mas olha aí, gente, no ano continua assim nas melhores taxas para investimento. Mas é aquilo, né? É um prefixado. Prefixado é para poucos, é para quem tem estômago de aço, enfim. Já o pré-31 continua curva muito parecida, certo? Nas taxas mais altas aí dos últimos 30 e 90 dias também. No ano, vejam só que mesmo com esse gráfico aqui, aqui eu podia cortar no 6%, né, para ficar mais visível, mas olha só, gente, ele está no melhor nível do ano também, né? Vamos ver se tem aqui todos os anos. Aí, claro, né? Bateu quase 10% no ano passado, mas teve uma taxa de fechamento a 9,86. Nas taxas de abertura é 9,57. Lembrem que nas tabelas do Tesouro é taxa de abertura que é taxa de fechamento, tá? Muito bem, mas então olha só, gente, de 2020 para cá, ó, tá assim. Tá, a gente mostra, né, que ele tá no melhor, eu já estou antecipando, ele continua no melhor quartil. Vejam aí o porquê, né? Porque na maior parte do tempo ele esteve abaixo inclusive dos 8%. Ó, se a gente pegar aqui a linha do 8%, é fácil de ver que é de fevereiro para cá que ele está acima de 8%. Selic 24, pessoal. E aqui, ó, finalmente essa curvinha começa a dar sinais de desestressar. Desestressar, certo? O movimento ainda é tímido, ainda é pequeno. O ângulo de inclinação, vejam que não é uma reta que cai abruptamente. Mas, enfim, tá ali mostrando já um pouquinho de esperança aí
parar de dar prejuízo, parar de ficar empacando o investimento das pessoas, né? Vamos colocar aqui o Selic 25, que é o que a maioria de vocês devem ter, né? A curva é muito parecida com o 24, Selic 24, Selic 25. Aqui no Selic 25 parece que está caindo com um pouquinho mais de vontade. E aí quem tem esse papel vai estar percebendo que o saldo está um pouquinho melhor, certo? Olha aí, ó. Aqui no Selic 25 tem todo o estresse que aconteceu com o Tesouro Selic, que era uma coisa que não acontecia. Olha só, vamos botar aqui todos os... Olha só como é que era Selic pré-pandemia e Selic pós-pandemia, né? Fica bem clara essa diferença. Espero que se confirme aqui a redução. Selic 27, gente, está caindo de uma maneira um pouco mais decidida. Olha ali, ó. Agora parece que não está mais tão rebelde a curva. Vamos ver, né? Tem que esperar ainda, porque essa curva teve muitos altos e baixos. Mas a margem, o range, o intervalo de oscilação ainda é pequeno, né? Então ele não saiu ainda do 0,30. Estamos torcendo para que o mais rápido possível aconteça isso. Mas é o seguinte, gente. Quem quer investir para segurança, certo? Só tem um pouquinho de paciência, que com os aumentos da taxa Selic, então nós temos duas coisas favoráveis no Tesouro Selic nesse momento, tá? Além do grande senão, que é ele não paga a inflação ainda, tá? Acho que pagará um dia, acho que sim. O que é? Como a taxa agora na Selic é 3,5, os passinhos dele a cada dia, convertendo a taxa anual de 3,4 para a diária, ele dá um passinho maior. Então as oscilações nessa taxa extra não influenciam tanto assim no preço unitário, tá? Então isso é uma coisa bem importante. Então, o passinho dele de preço é maior, então vamos ver aqui, ó, o que acontece, o que está acontecendo com o preço agora. Deixa eu voltar aqui pro 24, aqui nós temos o 25, né? Vou pegar aqui a curva de 30 dias do 25, vamos ver o preço. Olha aí, ó. É o que eu falei que vocês devem estar percebendo. Um aumento um pouquinho maior no saldo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Parece curva de Tesouro IPCA, né? Mas lembrem que a magnitude... Ih, aqui tá muito ruim. Vamos ver todos os anos. Não dá para perceber muito. Esse gráfico aqui tá muito ruim. Mas o de 90 dias tá bem bom, ó. Ilustra bem o ponto, ó. Que agora com a taxinha levemente caindo e os passinhos, porque a taxa Selic está maior, os passinhos diários são maiores, o preço começa a se comportar de uma maneira mais linear e mais previsível. Vamos ver aqui o gráfico de preço no 27. Ó, no gráfico de um ano aqui, ó, que na verdade é 8 de fevereiro desse ano, olha, isso aí tá bem mais tranquilo, certo? Então agora sim dá para falar que o Tesouro Selic está com rentabilidade linear, está aí com uma tranquilidade para todo mundo que gosta desse papel. IPCA 26. Agora vamos falar dos que eu gosto. Olha aí, gente, ao contrário do pré-fixado 26, deixa eu colocar aqui a curva de 30 dias do pré-26, só para mostrar ali, ó. Pré-26, esse estresse todo. E IPCA 26, opa, essa calma toda. Que coisa, né, pessoal? Por quê? Na verdade, a rentabilidade total do IPCA 26 está aumentando, porque tem o aumento da inflação. Então a taxa não estressa tanto. Vamos ver aqui, ó. Mas em 90 dias está em nível alto. No último ano, continua nos melhores níveis, gente. Tá? Continua muito bacana de entrar nesse papel. Vamos ver o 35. O 35, ali, ó, deu uma queda ali no finalzinho de abril e depois, ó, fez um salto aí. Eu até fiz um vídeo no dia que isso aconteceu e está se mantendo acima de 4%. 4% é um número mágico que a gente gosta muito nesses IPCAs longos. De 90 dias está aqui num nível muito bom e do ano também, certo? Olha aí, ó, aqui já está mais próximo dos níveis mais altos de um ano. IPCA 45 é a mesma coisa, certo? Porque a taxa é a mesma. Claro que o impacto de preço é completamente diferente, porque a oscilação de preço é muito maior no 45 do que no 35. E olhando todos os anos, pessoal, a gente vê que
essa questão da reforma da Previdência em 2019, ó, foi realmente um baita fator na redução de taxas, né? Mas aí veio pandemia, aí veio eleição, aí veio problemas fiscais, mais estresse com pandemia e muita inflação e repiques e muitos problemas. Mas vejam como ele está muito longe dos níveis pré-anteriores aos níveis da reforma da Previdência. Ó. Vejam que está muito longe ainda daqueles níveis acima de 5%, que era a rotina aqui, foi o Joesley Day, ó, 2017. Tá? Isso tudo história do IPCA 45 aí. História, né, gente? Não acho que essas taxas não voltam tão cedo, 5%, né? Tem muita discussão ainda, tem muita coisa para acontecer, claro. Isso é só uma opinião, uma impressão ligeira. Juros semestrais 2030, certo? Um dos papéis aí que a gente pode usar para simular a estratégia dos gestores, tá? Tá em níveis muito bons, acima de 4% nos últimos 30 dias. Nos últimos 90, vejam que está aqui nas partes altas do gráfico. E nesse ano também, nesses últimos 12 meses, né? Olha aí, a maior parte do tempo o papel ficou abaixo de 4%, inclusive agora no estresse, mas vejam que em torno de 4% é muito bom, tá? É um papel muito bom, isso é a minha opinião, certo? Papel aí que te paga juros por 10 anos, acima da inflação, 4%, meu Deus do céu, eu acho isso muito bom. E aqui o nosso patinho feio, né? Porque é um dos papéis aí com menos venda, menos matérias, menos comentários que o IPCA 40. Tá com taxas também seguindo aí a história do IPCA 2030, tá? Só que os níveis são um pouquinho maiores, né? Porque ele tem 10 anos mais de prazo, ele tem ali 0,3 a mais de taxa, certo? Então tá ali, ó, 4,26, ó, tá em nível bom, né? Nos períodos de estresse aqui ele ficou acima de 4% também. Acho que para quem gosta desse prazo é um prato cheio. No 2055 a gente não tem gráfico, mas as taxas foram publicadas nas tabelas, tá? Por quê? Porque o papel, apesar de ter sido retirado do rol para a operacionalização do pagamento de juros semestral, que é aqui, ó, que é esse momento aqui, ó, do 40, ó, vejam aqui, tá? Apesar disso, o Tesouro atualizou as tabelas de cotação na abertura dos pregões, tá? E é o que a gente vai ver agora na sequência do vídeo. Esse aqui é o IPCA 26. Então, pessoal, lembrem, eu estou começando a colocar aqui o que está acontecendo com a média do período, qual período, fevereiro de 2020 para cá, e com a média de 2021, certo? Por quê? Porque isso aqui são dados estatísticos, e a estatística é válida, sempre é bom repetir isso, né? Porque vem alguém aí desavisado. A estatística, e assim como também tem outros canais aí que acabam replicando o nosso conteúdo, eles não falam o seguinte: a estatística ela é válida para o universo de dados analisado, certo? Essa estatística aqui não vale para amanhã, ok? Isso tem que ficar muito claro, tá? Então, por isso que eu estou mostrando semana após semana o que está acontecendo com a média do período e com a média desse ano, que está tendo alta, às vezes fica parada, às vezes sobe, porque isso aqui muda tudo e muda os quartis também, tá? Aqui então a gente vê que aí, ó, taxas de 3,40, 3,50 continuam espetaculares no IPCA 26, tá? Acima da média. Vejam que a média de maio está um pouquinho mais baixa que a média de abril, mas é uma variação muito pequena de 0,12% ou 12 points base. Eu acho muito pouco para a gente falar em alívio de estresse, tá? Mas, enfim, vejam como o estresse está maior em 2021 que 2020, tanto que a média aqui está 34 points base acima. Né? O nosso quartil 3 já foi para 3,32, certo? E as máximas não foram renovadas. IPCA 35, também subindo a média do período, 0,01, e 0,02 a média deste ano. Claro que a média deste ano sente mais, porque o número de dias de pregão é menor. Tá? O ano de 2020 já está completo na nossa análise, o 21 não. Tá? Então, gente, olha, comprando aí a 4,20, 4,17, 4,15, que seja, vejam como é uma taxa boa, ó. Não estava, esse papel não estava no quartil 3 até questão de 2, 3 semanas atrás e agora está, certo?
Então ali, ó, quem conseguir aí pegar aí numa média de 4,15 por estes dias, eu acho que está muito bem, obrigado por longo prazo, viu? Tá muito bem, certo? A máxima de 2021 ainda é 4,26, então olha aí, pessoal. Tá, não tem o que falar, né? Um papel perto das máximas do ano continua sendo muito bom para investimento no longo prazo. É bom para marcação a mercado? Ponto de interrogação, tá? Aqui é o IPCA 45, que é o papel melhor para isso, tá? Porque é o que tem a maior variação de preço na marcação a mercado, tá? Só que é uma brasa quente esse papel, hein, pessoal? Quem não sabe o que está fazendo se queima mesmo, tá? Então, para você ter uma ideia, tanto que a questão é assim, ó, o preço máximo foi R$ 1.528 e o preço mínimo de fevereiro de 2020 para cá, 1.015. Então, quer dizer, um papel que chegou a variar 50% no preço. Tá? Isso aqui não é pouca coisa, realmente é um papel aí para alguns investidores ou para aquelas pessoas que investem com disciplina, com persistência, com aporte fixo todo mês, visando a aposentadoria e manter até o final. Aí tá ótimo, porque essa pessoa vai receber os 25 anos de bola de neve girando de juro composto a seu favor. Não importa a taxa que comprar, desde que mantenha a disciplina. Só que isso a gente sabe que não é o perfil de todos os investidores. Então aqui, pessoal, o que eu quero destacar é o seguinte: por que eu botei ponto de interrogação em ganho de marcação a mercado? Justamente por essa tendência aqui, ó. Igual ao 35 e ao 26, a média do período e a média desse ano da taxa está subindo ainda, tá? Ainda. E ele está, sim, a 4,20, 4,17, 4,15 no melhor quartil, certo? Para longo prazo, tá ótimo. Para marcação a mercado, ponto de interrogação. IPCA 2030 com juros. Esse aqui é um dos papéis que a pessoa pode usar para tentar imitar a estratégia dos gestores. Nos últimos dias não tem feito 4%, ó. Um pouquinho abaixo a abertura tem sido um pouquinho abaixo de 4%, certo? A média de maio está um pouquinho melhor que a média de abril, 3,99, certo? A média do período e de 2021 também subiu, a exemplo do IPCA 26, 35, 45, e ele continua no melhor quartil, tá? Então, eu pessoalmente acho esse papel muito bom nessas taxas. Quando ele estava abaixo de 3%, vocês se lembram, eu pouco falava dele. A pessoa falava em entrar nesse papel abaixo de 3%. Eu ficava ali um pouco tímido e tal, não queria falar muito, mas hoje eu tenho que falar abertamente. É um dos papéis que eu mais admiro. O 2040 está muito bem como o 2030, mas são 20 anos, certo? E ele não está tão estressado, ó. A média ficou igual e do período e de 2021 caiu 0,01. Então assim, ó, o estresse não tá para 20 anos, o estresse está dentro dos próximos 10 anos. Essa é a mensagem do mercado também, certo? Quando a gente vai ver esses movimentos dessas médias do período. A 4,20, ele está no melhor quartil? Resposta, sim. Então, de novo, para quem tem esse prazo, para quem quer os fluxos semestrais na conta, seja para usar, seja para reinvestir, olha, o que eu posso dizer? Eu acho esse papel bom também. IPCA 55, olha aqui, ó, aqui o que eu falei, ó, pessoal, tá aqui, ó, essa semana toda ele ficou sem cotação no Tesouro, mas tá ali, ó, as taxas continuaram existindo. Elas só não foram divulgadas porque o papel não estava disponível para compra devido à operacionalização do pagamento do cupom semestral. Na casa dos 4,40, que pode ser que abra hoje, né? Porque o vídeo está sendo gravado antes da abertura do mercado para o dia 17 de maio. Ele vai abrir ali, ó, na casa do melhor quartil, tá? 4,38, certo? A média subiu também, tá? Só o 40 que ficou um pouquinho para baixo, tá? Mas assim, de novo, eu acho que é um papel aí para quem tem o prazo, tá? E para quem tem o prazo, veja aqui, ó, em questão de preço, ele está girando em R$ 4.500, R$ 4.600, né? E o 40 está girando em 4.300 e o 30 está girando em 4.100. É uma diferença que, se a gente for ver em termos de numerário, é pequena
comparado ao tempo que a pessoa vai ter recebendo juros corrigidos pela inflação, né? Então, para muitas pessoas, esse papel é uma grande pedida. Selic 24, aqui eu tirei a maior parte. Perdão, aqui é o pré-24. Depois eu vou falar do Tesouro Selic, que eu reduzi bastante a análise, porque não precisa mais. Aqui, ó, gente. O que aconteceu? Olha só, pré-fixado. Ó, aqui a coisa é mais forte, né? Quando a gente estava vendo ali Tesouro IPCA subindo 0,01, 0,02 e tal, aquela coisa, né? Aqui já vai para números mais intensos, né? Aqui a oscilação é mais forte, pré-fixado oscila mais. Por quê? Porque tem mais risco, mais risco, certo? Tem mais retorno? Tem. Para quem pegar as taxas ideais, as taxas mais altas, tem. Mas isso não é fácil, é muito difícil, tá? Quartil 13 em 8,16 agora, para quem tem estômago aí para esse pré-fixado, a taxa continua bem convidativa. Pré-26, olha aí, ó, subiu 0,02 no período, ele tem um ano a mais de prazo na história, né? Então as oscilações do período inteiro são bem menores, mas vejam que neste ano, ó, ele está tão tenso quanto o 24. Também subiu 0,05. Tá? Ele está no melhor quartil, ele está próximo da máxima. Né? 8,98, a máxima que foi atingida este ano, diga-se de passagem. Ele está ali a 8,7, 8,8. Também aí, para quem quiser melhorar sua média, enfim, mas vai ter que ter o estômago, né? Se esses prefixados têm margem para inflação, eles têm margem para inflação, tá? Nesse aspecto dá para ficar tranquilo. Mas é que assim, ó, já faz algumas semanas que eu estou mostrando, ó, média subindo das estatísticas, e isso pode ser um sinal aí de que as tensões vão durar mais tempo. Pré-31 com juros também subindo, né? Ó, 0,05 igual, ó, todos eles tensionaram do mesmo jeito este ano, tá? E ele continua acima de 9%, continua assim com... A gente depois vai ver no vídeo dos leilões, ele está tendo uma boa demanda nos leilões também, isso é muito interessante, certo? Quer dizer, é uma taxa que o mercado secundário institucional também gosta, acima de 9%. E o que dizer? Está muito mais perto da máxima do que dos quartis, né? Então, o que dizer, né? Para quem gosta, para quem tem recurso, para quem está de olho no mercado e tal, é uma taxa excelente. É a única coisa que eu posso dizer. Agora sim, Selic 24, eu tirei toda aquela análise que a gente faz nos IPCAs e nos pré-fixados, porque não precisa mais. Vejam aqui, ó, que ele começou a ter uma trajetória, ó, vejam aqui, ó, peguem esses dias aqui, ó, dia 29 de abril até 5 de maio, ele ficou em 10 mil, não, antes, 28 de abril, ó, a 5 de maio ele ficou em R$ 10.744. Impressionante. Só variou centavos. Tá? Por quê? Porque a taxinha ficava patinando, né? Depois, ó, ele de lá para cá, ó, ele veio aumentando R$ 1, R$ 2 por dia, ó. E tá sendo assim. Então eu acho que agora tá mais tranquilo porque a Selic aumentou, tá? Como não tem, ninguém tá dizendo que a Selic vai cair, certo? Eu acho que o cenário anterior não volta mais. Mesmo que a taxa oscile loucamente, certo? Eu vejo que ele vai ficar mais tranquilo, ele vai ter uma rentabilidade mais linear, como a gente mostrou no gráfico, justamente porque a Selic agora está dando passinhos maiores a cada dia, certo? Porque ela vai chegar ao ano 3,4%, que é a Selic over, tá? Mesma coisa no 27, mas aqui no 27 os números são um pouquinho mais agradáveis. Se a gente pegar ali aquela mesma semana, ó, ele tinha rendimento pequeno, mas tinha, ó, chegou a ficar parado um pouquinho em R$ 10.624, mas agora, ó, tá rendendo aí R$ 2 por dia, ó, 28, 30, 32, 34, 36, 38, que é o que a gente quer num Tesouro Selic. A gente quer que renda, tenha uma rentabilidade linear e previsível. É o que se quer, tá? A taxinha tá ali demonstrando uma ligeira queda, certo? Ó. E vejam que agora a média dessa semana aqui, 10 a 14, 0,34, 10, ainda está. Semana anterior era a média do período na semana anterior, certo? Então a média do período
subiu um pouquinho, mas da semana mesmo diminuiu 0,041. São números muito pequenininhos, né? Mas assim, gente, o efeito, vamos focar no efeito. O efeito é isso. Ele está rendendo aí R$ 2 por dia e o 24 está rendendo de R$ 1 a R$ 2 por dia num papel que custa mais de R$ 10.000, né? A remuneração é muito baixa na minha visão, mas, enfim, já não é aquela decepção, né, que era de você querer ter um porto seguro. Agora tem. Pelo menos ele rende ali o centavinho, ali R$ 1, R$ 2, mas rende, certo? Não tá mais aquela coisa tão ruim. E a nossa tabelinha final dos quartis, deixa eu abrir aqui um pouquinho, que eu estou cortando ali o número. Eu também retirei o Tesouro Selic daqui, porque eu não vejo mais sentido em olhar isso, em olhar parte estatística de taxa do Tesouro Selic, tá? Porque, enfim, com a Selic mais alta, aquilo lá fica irrelevante. Então, olha aqui, pessoal, olha só, tá? Tá ali, ó. Quase, eu acho que todos os títulos estão acima do quartil 3, né? Se você pegar ali o pré-24 a 8,20, o pré-26. Opa, aqui eu acho que eu digitei errado, gente. Deixa eu dar uma conferida. Não, tá certinho, porque o 26 inclui na análise do quartil o ano passado também, em que as taxas foram bem menores. Então, por isso essa discrepância entre o 24 e o 26. Tá? E por isso também, essa taxa tão baixa aqui no quartil 3, a gente tem a sensação de que deveria ser 9%, mas não é, porque ele ficou muito tempo abaixo disso. Né? Então a média está, em relação a hoje, ela está puxada para baixo. Mas vejam aqui, ó, de novo, né, gente? Olha aí, ó, o quartil 3 do IPCA 2030 abaixo de 4%. Quer dizer que ele esteve na maior parte do tempo abaixo de 4%. E vejam aqui, ó, que entre os IPCAs longos, ó, ele é o primeiro. E se ele pagar 4%, como foi aí vários dias, é uma pedida muito boa, porque é o prazo mais curto em que você vai ter alguma coisa acima de 4% da inflação. Bom, gente, vídeo bem longo, assim, esse vídeo de segunda-feira está ficando bastante longo, mas a gente vai explicando ali os detalhes da estatística e tal, que é importante, né? E, bom, minha opinião, minha expectativa, eu acredito que o estresse continua, certo? Pode haver períodos de folga, pode haver períodos de mais estresse, mas, assim, os problemas estão ficando, né? Então vejam assim, ó, nesses meses, quanto à inflação, nesses meses tem aqueles numerozinhos altos da inflação que continuam, o nosso vídeo de quarta-feira passada, e os números negativos estão saindo do somatório de 12 meses. Então isso aí estressa a projeção, a inflação de 12 meses vai bater em 8% ou 7,5%, então tem toda essa carga de preocupações, né? Os números da pandemia não estão aliviando no Brasil, tá? Deem uma olhada depois nesse ponto aí que é bastante preocupante e triste, certo? A vacinação a gente aguarda, né? E o nosso Congresso parece que deixou de lado as reformas, então a única coisa positiva que nós temos foi a queda do dólar para casa de 5,20, que se a gente olhar para um conjunto aí de 2, 3 anos, ainda assim é um nível muito alto, mas olhando para o curto prazo, em que ele bateu os 5,80, 5,90, a questão de alguns meses atrás, a gente fica até mais aliviado que ele não está numa trajetória de alta. Né? Então parece que o aumento da Selic está dando uma respostinha no dólar. Na inflação ainda não, mas no dólar parece que sim. Então são dados aí que a tensão continua no ar, tá? Então não tem como esperar muita melhora nessas taxas, não tem como esperar ganho de marcação a mercado. E de novo, gente, quem tiver disciplina, quem tiver o aporte fracionado, quem tiver o aporte constante, quem não se desesperar tanto com manchetes negativas, vai sair vencedor e vai ter o seu prêmio no Tesouro Direto, também no Tesouro Direto, também em mercados de longo prazo, né?
como ações de boas empresas, bons fundos imobiliários, vai ter o seu prêmio. Mas é necessário muita calma, muita cautela, muita cabeça fria, muita consistência. Você tem que ser consistente nos momentos bons e nos momentos ruins para conseguir realmente ter um resultado lá no final. Tá bom, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.